Oi, turma, mais uma aula da professora Sabrina, da matéria de Química, e o assunto de hoje é sobre ligações químicas. Pense em alguns materiais que você conhece. Alguns são sólidos, exemplo, carvão, outros líquidos, exemplo, água, e outros gasosos, exemplo aqui, como a gente tem aqui, o hidrogênio. Alguns são duros, exemplo, granito, e alguns são moles, exemplo, acer. Então, a gente já sabe que os elementos químicos, quando eles são combinados, eles resultam em diversas substâncias químicas. E essa combinação que ocorre entre esses átomos dos elementos químicos, a gente vai chamar de ligação química, tá bom? Então, por que existe uma grande diferença de propriedades entre materiais que conhecemos? Vamos lá, isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre átomos, ou seja, ligações químicas, são ligações que eles vão estar realizando para estar, então, se transformando em novas substâncias. Então, as substâncias se formam com a união de átomos de elementos químicos de diferentes ou iguais, como a gente tem aqui a água, nada mais é que a junção de dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. O NaCl é o sódio e o cloro, e a gente tem o ouro 18 quilates, ou seja, essa união que eles vão estar estabelecendo, a gente vai chamar de ligação química. E as ligações químicas podem ser de três tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica, ela é realizada através de metal mais ametal ou hidrogênio mais ametal. O que são os ametais e o que são os metais? Veremos aqui, ó. A gente tem aqui a classe, primeiro grupo, 1A e 2A, que são aqueles grupos que a gente tem aí em colunas. Grupo 1, grupo 2, a gente vai chamar de metal, e os outros metais a gente vai estar chamando aí de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. A gente também tem o grupo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Que são aquelas colunas. A gente só vai fazer esse tipo de ligação, professor, apenas com esses grupos, do grupo 1 ao grupo 8, tá bom? E a gente tem aqui o grupo dos gases nobres, que já são aqueles grupos que já estão estabilizados, ou seja, a gente já sabe o que são os metais e o ametal, tá bom? Que vai participar da ligação iônica. E a ligação covalente, ela vai estar realizando entre ametal e ametal, ou seja, o hidrogênio, o ametal ou o hidrogênio com ele mesmo. Ou seja, a ligação covalente só vai estar realizando só com os ametais na tabela periódica, tá bom? Tudo aquilo que é ametal na tabela periódica, a gente vai estar verificando eles também, tá bom? Os não metais. Na página 219, é tudo aquilo que está em rosa, tá bom? No livro de vocês. Toda essa partezinha aqui que está em rosa, no caso aqui está um laranja mais escurinho, tá bom? E a ligação metálica vai ser feita com metal mais metal, tá bom? Metal é tudo aquilo que está em amarelo, no livro de vocês. Então, veremos o comportamento dos metal e dos ametais quando se ligam e formam diferentes substâncias é determinado, embora não exclusivamente, pela quantidade de elétrons na última camada eletrônica chamada camada de valência. O que é essa camada de valência? Lembra lá do diagrama de Linus-Pauling, que a gente tinha as camadas K, L, M, N, O, P, Q? E todas aquelas camadas que a gente conseguiria verificar quantas camadas tem determinados elementos, ou seja, são essas últimas camadas que a gente vai estar verificando na tabela periódica, tá bom? Ou seja, deixa eu verificar aqui se eu acho metade de uma tabela. Essa tabela aqui. Aqui a gente tem a família 1A, a gente tem a família 2A, aí a gente parte aqui para todos aqueles não metais, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, tá bom? Essas são as famílias, são os determinados tipos de elétrons que a gente vai estar verificando no decorrer das aulas. Então, a gente tem aqui a camada de valência. Os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada de valência, os metais. A gente tem aqui o sódio, ele possui 11 elétrons. E
fazendo a distribuição eletrônica, ele vai ter 2 elétrons na camada K, na camada L, 8, e na camada M, 1. A última camada de valência quer dizer que ele vai estar doando apenas um elétron para os demais, como a gente consegue verificar aqui, ó. A ligação iônica é metal mais a metal, ligação covalente é metal mais metal, e ligação metálica é metal-metal. Covalente a metal mais a metal, tá bom? Então, a gente está falando aqui que o sódio, tá bom? Ele está na família 1A, ou seja, ele é o metal, tá bom? Ou seja, ele vai estar doando apenas um elétron, caso ele for fazer o compartilhamento. A gente também tem aqui o cálcio. O cálcio está na família 2A, ou seja, ele vai estar doando apenas 2 elétrons para ficarem estabilizados. E a gente tem aqui o Al, que ele vai estar doando, o alumínio, apenas 3 na camada de valência, de acordo com a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é 1s1, 2s2 e assim por diante. Ou seja, eles têm a capacidade de perder esses elétrons da última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. O que é? A gente tem aqui os ametais, possuem de 4 a 7 elétrons, tá bom? A gente tem metal, 1 a 3 elétrons. Os ametais já vão conseguir estar doando de 4 a 7 elétrons de acordo com a sua camada de valência, tá bom? A gente tem aqui o cloro. O cloro está na família 7A, ou seja, que naquele grupo, naquela coluna, ele está na família 17, mas isso já é uma outra descrição que a gente está fazendo da tabela periódica, chamando de família. Família 1, família 2, aí vai partir para os não metais, vai família 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Então, a gente tem aqui a família do cloro, que ele, apesar dele ter 17 elétrons, tá bom? Ele tem 17 elétrons, mas ele está inserido na família 7A, portanto, ele vai estar recebendo, ou seja, ele vai ganhar os elétrons 7, tá bom? A gente tem aqui o oxigênio, a mesma situação, ele vai estar recebendo 8, ou seja, a última camada de valência dele é o 6, então ele vai estar precisando de 2 elétrons para ficar estabilizado. Então, a facilidade de receber e ganhar elétrons na última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre, ou seja, de 8 elétrons na camada de valência, de acordo com a regra do octeto. Então, que regra do octeto é essa que a gente tanto fala? A regra do octeto é uma ligação química, tá bom? Entre os elementos que vão buscar 8 elétrons na última camada de valência, com a configuração de um gás nobre, ou seja, eles tendem a receber 1 ou 2 elétrons para estar ficando com 8 elétrons para estarem estabilizados, como seja um gás nobre. Um gás nobre eles não precisam estar doando, muito menos recebendo, até porque ele já tem essa configuração de 8 elétrons, ou seja, ele está precisando apenas receber ou está doando para garantir que eles fiquem com essa regra do octeto. O que é a regra do octeto? É aquele elemento que vai estar necessariamente precisando se estabilizar com 8 elétrons, tá bom? Ele pode tanto estar recebendo quanto doando um elétron para que um outro elemento fique estabilizado, tá bom? Então, a gente tem aqui a ligação iônica ou ligação eletrovalente. Essa ligação iônica, ela vai ocorrer entre metal e um ametal, tá bom? A ligação iônica, a gente tem metal mais um ametal, ou seja, ele pode tanto estar entre a família 1A, 2A, até a família 3, 4, 5, 6, 7 famílias, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui do NaCl. O Na está na família 1A, ou seja, ele vai ter apenas um elétron, e o cloro está na família 7A. Como é que eu vou fazer isso? Veremos aqui esses metais de transição. Bora lá. O Na, como ele vai ter apenas um elétron, porque ele está inserido na família 1A, 1A quer dizer que ele tem apenas um elétron, e o cloro está inserido na família 7A. Ou seja, ele tende a estar doando esse único elétron que ele vai ter para o cloro, para que ele fique estabilizado. Então, eles juntos, essa junção dessas duas moléculas, vai formar o sal de cozinha, o NaCl.
ele está doando um elétron para o cloro, portanto, o cloro vai ficar estabilizado e a junção dos dois vai formar um novo elemento que a gente vai chamar de sal de cozinha, que é o NaCl. Ele está doando o seu único elétron, o cloro está inserido na família 7A, tá bom? Portanto, ele precisa apenas de um elétron para ficar estabilizado. Então, ele está doando esse único elétron dele para cá, fazendo com que os dois formem um novo elemento, ou seja, o sal de cozinha. A gente tem aqui 1, 2, 3 elétrons, tá bom? Geralmente eles tendem a perder esses elétrons e tá doando, ganhando a cada elétron, tá bom? De acordo com o número de camada de valência. A gente tem outro exemplo aqui do sal de cozinha, é a camada KLM, a última camada é esse 1. Esse 1 ele vai estar doando aqui para o cloro, que vai ter 7 elétrons, tá bom? Portanto, eles tendem a se estabilizarem juntos. E a gente tem aqui um esquema de transferência de elétrons do NaCl. Sódio está inserido na família 1A. Portanto, ele vai perder esse elétron porque ele é um metal, tá bom? Tá aqui o elétronzinho dele vai vir para cá. O cloro está inserido na família 7A. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons aqui está representado. Para ele ficar com 8, ele não pode estar doando pro sódio. Não pode. Mas quem vai estar doando para ele um elétron? O sódio, né? Vai estar doando para o cloro. Esse único elétronzinho dele vem para cá, fazendo com que ele fique com 8 elétrons na camada de valência, tá bom? A gente também tem esse cátion e ânion. O cátion sempre são aquele de carga positiva. E os ânions são sempre aquele de carga negativa, ou seja, que tendem a perder elétrons. O cátion é aquele que ganha elétrons, tá bom? Ele vai estar ganhando. E o ânion é aquele que vai vai perder o elétron, ou seja, quem é o ânion aqui? O ânion é o sódio e o cátion é o meu Cl que está recebendo esse cátion de carga positiva, tá bom? A gente tem aqui a fórmula de Lewis, tá bom? Que é aquele que a gente viu anteriormente, que são essa formulazinha aqui. Ou seja, como ele está doando o seu único elétron, vai estar estabilizando aqui o cloro, ele vai ficar com a fórmula iônica de NaCl. Esse maisinho aqui é aquele que está doando e esse menuzinho aqui é aquele que vai estar recebendo, tá bom? Ou seja, há uma inversão aqui, tá bom? O mais é aquele que torna-se negativo e o negativo vai tornar-se positivo. Ou seja, esse Na está perdendo o seu elétron e está doando aqui para o Cl, por isso que está negativo aqui, porque ele está recebendo. E o que está positivo é aquele que está cedendo, aquele que está liberando o seu único elétron para os dois ficarem estabilizados. A gente também tem aqui o exemplo do magnésio e do cloro. A gente tem o Mg. O magnésio está inserido na família 2A, como a gente consegue observar aqui. Esse 2A quer dizer que ele vai estar apenas levando o seu único elétron aqui para o cloro. O cloro está na família 7, ou seja, 7A. Na hora que eu for fazer esse tipo de ligação, eu tenho que colocar o magnésio sozinho, com seus dois últimos eletrozinhos, tá bom? E as duas moléculas de cloro, tá bom? Ambos têm 7 elétrons. Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai receber um do magnésio, 8. O de baixo, a mesma situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai receber aqui do magnésio, vai ficar com 8. Se estabilizou, vai ficar MgCl. Esse mais 2 aqui, quer dizer que ele doou 2 átomos para o cloro. E vai ficar aqui, esse menos 1 aqui, é o que cada um recebeu, tá bom? Esse Cl2 aqui, quer dizer que eu vou ter 2 átomos de cloro, tá bom? E ambos eles receberam um elétron, que são esse umzinho aqui. A gente tem outro aqui, outro exemplo da família 3A. A gente tem aqui o alumínio e o hidrogênio. Veremos aqui embaixo, fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica, o esquema de transferência. A gente já tem aqui o átomo do alumínio, tá bom? O elemento químico. Ele tem 3 elétrons, que ele vai estar liberando esses 3
para aqui o hidrogênio, ou seja, cada um vai receber um átomozinho aqui, dessa fórmula eletrônica, tá bom? Vendo o esquema de transferência aqui, cada um recebeu, ou seja, o alumínio está perdendo aqui 3 elétrons, como vocês podem observar aqui, nesse 3+, e o hidrogênio aqui vai ficar 3 átomos de hidrogênio, olha o 3 aqui embaixo, recebeu um elétron aqui de quem? Do alumínio. A gente não pode esquecer nunca que a ligação iônica ela é feita por metal, mais um metal, tá bom? Ou metal mais um hidrogênio. A última camada é um elétron, 2 elétrons e 3 elétrons que eles tendem a perder. E aquele que vai ganhar o elétron, geralmente é aquele que vai possuir 4, 5, 6 ou 7 elétrons, de acordo com a regra do octeto aqui. E de acordo com a minha tabela periódica, a gente tem os metais e os não ametais, tá bom? E os nossos gases nobres aqui que já estão estabilizados. A gente tem aqui a ligação covalente, ou a ligação molecular. É a ligação entre um ametal mais um ametal, ou hidrogênio mais ametal, tá bom? Ou hidrogênio mais hidrogênio. Ou seja, todos os não metais, que a gente vai chamar de ametal, vão estar fazendo esse tipo de ligação. A água H2O ela é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal. Então, a gente tem aí o gás carbônico CO2, que é formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e 2 átomos de oxigênio, que também é um ametal, ou seja, os átomos da molécula de água ficam unidos pela força dessa atração, tá bom? Como da água aqui, por exemplo. Essa atração pelo compartilhamento de elétrons, ou seja, essa é a principal característica, eles vão estar compartilhando esses elétrons. Diferente aqui da minha ligação iônica, que vai estar doando os meus elétrons para que ambos fiquem estabilizados. Aqui não, vai haver um compartilhamento entre esses elétrons, que é a ligação covalente. Ou seja, esse tipo de ligação tem a mesma tendência de ganhar elétrons e acabam compartilhando esses elétrons do seu último nível de energia para ambos ficarem com 8 elétrons, ou seja, para se tornarem estáveis segundo a regra do octeto, tá bom? A ligação covalente vai ocorrer sempre entre não metais e entre não metais mais o hidrogênio. Faremos mais adiante aqui. Nas ligações covalentes, todos os elementos precisam ganhar elétrons. Lembram lá que a iônica, necessariamente, um precisa estar doando um elétron para que apenas um elemento fique estabilizado? Aqui não. Aqui eu vou ter o compartilhamento, tá bom? Então, somente o hidrogênio não se estabiliza com 2 elétrons. Logo, ele precisa ganhar apenas um elétron, tá bom? Então, a gente tem aqui a família 4A. São aquelas colunas, tá bom? 4, 5, 6 e 7. Voltando mais uma vez aqui na minha tabela periódica. 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, logo eles tendem a ganhar 4 elétrons. Quem estiver na coluna 5A tende a ganhar 3 elétrons, tá bom? Quem está na família 6A tende a ganhar 2 elétrons. E na família 7A tende a ganhar apenas 1 elétron. E apenas o hidrogênio sempre vai precisar ganhar 1 elétron, tá bom? Então, a gente tem aqui o exemplo do hidrogênio e o oxigênio H2, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá bom? Então, bora lá. Voltando lá para a tabela periódica da página 219. O oxigênio está na família 6A, portanto, ele vai ter apenas 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. 7, 8. Vejam bem, aqui a gente tem 2 moléculas de hidrogênio. E ambas doaram 2 elétrons para que o oxigênio ficasse estabilizado. Ou seja, nas ligações covalentes vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Ou seja, aqui a ligação ela apenas está compartilhando esse elétron, tá bom? E a ligação entre 2 átomos de cloro. O cloro está na família 7A, como a gente consegue observar aqui. Como, certo? Voltando lá, todos aqueles que estiverem na família 7A tendem a ganhar apenas 1 elétron para ficarem estabilizados, tá bom? Então, a gente tem aqui, família 7A vai estabilizar
vai estar emparelhando aqui, compartilhando com outro elemento, com ele mesmo, na verdade, e ambos estão compartilhando e ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrinhos, tá bom? E ele está recebendo desse, enquanto esse está recebendo desse, tá bom? Então, a fórmula estrutural vai ficar uma ligação simples e a fórmula molecular vai ficar Cl2. Por que Cl2? Porque eu tenho compartilhamento aqui de 1 e 2 tipos de elementos, tá bom? Então, a ligação entre o carbono e o oxigênio. Então, o oxigênio está na família 6A e o carbono está na família 4A, tá bom? Então, ambos vão estar precisando de 2 elétrons para ficarem estabilizados. Eu vou ter aqui uma ligação dupla, olha só, porque eu tenho esse compartilhamento de 2 e a fórmula molecular CO2. As ligações podem ser ligação simples, como a gente consegue observar aqui, ó. Ligação dupla, ó, ligação simples, quer dizer que houve compartilhamento apenas de um elétron. Ligação dupla, compartilhamento de 2 elétrons. E ligação tripla, que houve compartilhamento de 3 elétrons aqui, fica N2, mas apenas vai interessar aqui a minha ligação. A gente tem a atividade, a gente vai identificar os componentes abaixo, são formados por uma ligação iônica ou covalente, tá bom? Mais a atividade da página 236, 237 do livro de ciências. Boa sorte, meninos!